Bem, a gente vai falar agora sobre as internações aqui em Matão, que estão aumentando a cada dia. Você que nos acompanha está vendo, né? Matão, que chegou em setembro do ano passado a zerar até as internações, mas hoje o quadro se mostra bem diferente. É sobre isso que nós vamos conversar com o Dr. César Mineri, ele que é diretor técnico do Hospital Carlos Fernando Malzone, qual eu já agradeço a participação. Bom dia, Dr. César, tudo bem? Bom dia, tudo bem você? Bom dia a todos os ouvintes. Bem, doutor César, nós estamos observando aí o número de internações que está subindo, não só na enfermaria, como também na UTI, né? Já está preocupante os números apresentados, inclusive, doutor, e é aquela tal questão, né, doutor, a gente não pode parar de se cuidar enquanto esse vírus estiver aí, né, doutor? Nós tivemos aquela fase de comemoramos, né, uns 2, 3 dias, que nós ficamos com 0 pacientes internados no hospital, e a meados de dezembro começou a aumentar novamente o número de casos, e hoje nós estamos com 24 pacientes internados, sendo 6 pacientes na UTI, e muitos casos aumentou muito o número de pacientes com sintomas gripais procurando o pronto-socorro, tanto é que foi necessário a criação de um gripário para atender essas pessoas, para diminuir a pressão em cima do pronto-socorro, né, que estava tendo muito paciente com gripe lá. Então, depois das festas, estávamos esperando um aumento de casos, mas não um aumento tão rápido e tão abrupto de números de casos de pessoas com Covid, né? Com certeza essa variante Ômicron, ela é responsável por esse aumento de casos no Brasil, eu acredito em Matão também, e está já causando uma sobrecarga nas enfermarias e nas UTIs de todos os hospitais do Brasil. Doutor, já se tem uma ideia aí dos pacientes internados, né? Qual é o perfil desses pacientes em relação a vacinas? Porque em muitos locais, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, 75%, 80% das pessoas internadas não tem o ciclo total da vacina, né? Ou não tomaram a vacina, né? Matão tem esse levantamento, doutor, em relação aos internados? Sim, nós fizemos um levantamento na UTI, e de 6 pacientes internados, apenas um estava com um esquema vacinal completo, mas esse paciente tinha muitas comorbidades, né? Tinha outras doenças juntas. 5 pacientes não tinham, estavam com um esquema vacinal incompleto ou não havia sido vacinado. Então, nós estamos seguindo o mesmo padrão que nós estamos observando no resto do país. Como já foi dito, né? Essa é uma epidemia de Covid de pessoas não vacinadas, né? Dentro dos hospitais, né? As pessoas que estão vacinadas estão tendo casos muito mais leves, muito mais brandos, de curta duração. Então, a vacina está fazendo um papel importante, mesmo se não está impedindo novos casos, né? Porque houve esse aumento grande. Eu acredito que esteja, mas não vamos esquecer, nós estamos com um vírus diferente, né? Essa Ômicron, ela tem 32 mutações diferentes da variante Delta, né? E essas mutações fazem ela escapar da resposta imune induzida pela vacina. Mas mesmo com tudo isso daí, um monte de paciente com sintomas diagnosticados de Covid, bem menos pacientes graves, sintoma mais leve, de curta duração. Darcio! Pois doutor. Oi, doutor César, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Lécio. Por onde a gente olhe e para cada número que a gente preste atenção, nós vamos sempre encontrar evidências da vacina, não é? Faltava esse número aqui em Matão, nesse momento, numa ocasião como essa aqui, para a gente constatar de novo quanto a vacina tem sido providencial ou inibindo ou proibindo de uma vez por todas que o vírus se instale na pessoa ou não conseguindo, baixando esse impacto. A gente espera que esses números que são nacionais e mundiais e que agora se revelam também locais, pelo que o senhor disse, quer dizer, de 6 pessoas na UTI, pelo menos os casos graves, de 6 pessoas na UTI, apenas um deles
tem o ciclo vacinal completo e também muitas comorbidades, quer dizer, a gente espera que esses números convençam ainda aqueles que resistem à ideia da vacina, não é? Mas a gente percebia aqui, doutor César, os países que receberam primeiro a Ômicron, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, a terceira semana é considerado o pico de infecção pela Ômicron. E depois disso começou lá uma escalada de queda. Nós estamos hoje no dia 27, não é? Dia 27. Para a data do dia 4, que foi, digamos, um marco aí da contabilidade de pacientes com a Ômicron, então nós estaríamos nesse momento agora com esses internados no momento de pico, se o padrão dos outros países for o mesmo aqui do nosso. Então, nós estaríamos nesse momento no pico. E a partir daí, para a primeira semana de fevereiro, falam na possibilidade, então, desses números começarem a cair. Vocês aí no corpo clínico do hospital, o que acham dessa análise que é feita a partir de um padrão já estabelecido no mundo, nos países que já enfrentaram a Ômicron mais cedo? Nós esperamos que isso ocorra no Brasil também, e aqui em Matão também, que daqui a um tempo a tendência de crescimento diminua aos poucos, né? E a gente começa a ter uma queda nesses números, mas não é certeza, viu, Daércio, quando isso daí vai acontecer. A gente acredita que essa queda rápida, ela vai ser seguida também de que essa subida rápida vai ser seguida de uma queda rápida também, né? Em alguns países ainda está tendo um aumento, né? Não um aumento tão grande igual foi no começo, mas os aumentos estão mais devagar, ou seja, em alguns países ainda não atingiu um platô para começar a cair. E a gente não sabe direito como que vai ser isso daí, porque aqui no Brasil, porque a nossa média móvel de número de casos aumentou 150% de 15 dias comparado com os últimos 15 dias, né? Então, assim, é muito rápido. Quando você vê a curva, né? Você vê duas subidas e descidas nos anos anteriores, e quando você vê essa segunda subida agora, parece uma subida em vertical, né? Uma subida quase em 90 graus, é uma coisa muito rápida, né? A gente espera que isso comece a cair daqui a um tempo, mas não dá para saber se vai ser a partir dessa semana, 2, 3, não dá para ter certeza. A discussão foi muito grande, aliás, tudo aqui é cercado sempre de muita polêmica, por exemplo, em relação a vacinar ou não as crianças, foi uma discussão que demandou um grande tempo para depois vacinar, mas ainda tem toda essa questão das crianças, a vacinação das crianças ainda está na ordem do dia das discussões nesse nosso país. Aí, quando o senhor divulga esse levantamento municipal, que constata que dos 6 internados na UTI, 5 deles não estão com suas vacinas regulares, vem a minha pergunta. Na enfermaria ou na UTI, existe algum caso dentro desse, eu não diria que só infantil, mas dentro do perfil de criança ou até adolescente e início de juventude? Sim, na enfermaria e na UTI pediátrica ficaram internadas 3 crianças, né? E as 3 estavam sem vacinação, 3 crianças, né? Então, isso daí mostra que a vacinação para as crianças é necessário, né? Eu acho importante a gente passar um dado aqui, que tem um receio, né, das pessoas apresentarem um quadro chamado de miocardite, que é uma inflamação que dá no músculo do coração, que afeta o sistema elétrico do coração, né? Daí pode deixar o coração fraco, pode dar arritmia, e que isso ocorreu antes de começar a Covid, sem a era da vacinação, sem Covid. Quando você compara essa fase pré-Covid e com a Covid agora, você tem um número 16 vezes maior de miocardite, dessa inflamação no coração, atualmente, comparado em quem não tem, na época que não tinha a Covid. A preocupação que algumas vacinas, principalmente as vacinas com RNA mensageiro, né, da Pfizer e da Moderna,
causam miocardite, a incidência é muito baixa, a incidência é muito maior nas pessoas não vacinadas de ter miocardite do que quem é vacinado. E quem é vacinado nessas duas vacinas que a gente falou, né, é 0,002%. Então, assim, é muito baixa a incidência. O benefício, né, da vacinação, mesmo em crianças e adolescentes, supera e muito o risco disso daí. Então, não tem... a gente fica discutindo algumas coisas, né, que eu acho que são desnecessárias. Vários países que já passaram por isso daí, que já tem um esquema vacinal de uma cobertura maior da população, que já vacinaram crianças, já liberaram crianças, já estão na fase 4 de acompanhamento, está vendo que isso daí é seguro. Então, é desnecessário, está sendo criada uma polêmica que não precisa. Eu sei que o senhor tem um compromisso médico aqui, mas apenas de minha parte para completar e em sequência aquela pergunta que fiz, o senhor admitiu que nesse momento existem crianças internadas, inclusive no ambiente de UTI infantil, mas comparativamente às outras gamas, em outros momentos da pandemia, nós tínhamos também esse público, esse universo infantil presente, ocupando leitos no hospital? Só para assim, essas crianças já receberam alta, tá? Elas já foram liberadas. Nós tivemos também crianças internadas também. Tá? Não tenho os números para falar, mas teve casos também, casos que vieram de fora, né, com esses sintomas. De minha parte, muito obrigado, doutor César. Sei que o senhor tem compromissos aí, fique à vontade. Muito obrigado pela gentileza. Viu? Eu agradeço, Tércio. Bem, doutor, vocês estavam falando aí sobre crianças, né? E alguns hospitais relatam um aumento de 78% na internação de crianças, e principalmente entre 9 e 11 anos, pela Ômicron. Doutor, a internação aumenta pela Ômicron. Isso seria a falta de vacina que está provocando essas internações, doutor, de crianças, por exemplo? Como eu havia dito, as crianças, elas são acometidas numa menor intensidade em comparação com os adultos. Mas como os adultos agora nós estamos no Brasil todo com 70% vacinados, aqui em Matão, até já passou um pouquinho já de 80%, né? Os casos de crianças estão mais evidentes agora, né? E elas, como a gente disse, essa mutação, ela é muito nova, né? Faz 2, 3 meses no máximo que apareceu. Então nós estamos observando, sim, casos de crianças internadas, mas no passado nós tivemos também. Não dá para falar ainda se nós temos um aumento de casos com essa variante Ômicron comparado com o período anterior, porque, como eu disse, nós temos um período muito curto para analisar esses dados. Sim, sim. Né? Às vezes a gente afirma uma coisa que não é a realidade, a gente precisa de um pouco mais de tempo para fazer essa associação. Bem, doutor, só para a gente finalizar, então, eu gostaria que o senhor novamente desse sua opinião médica, opinião de quem é um especialista, de quem já está acompanhando isso há muito tempo, desde o início, né, aqui em Matão, que o senhor desse a sua opinião para os pais que estão nos ouvindo, por exemplo, sobre a vacinação em crianças, doutor. A minha opinião é que confiem na posição da Anvisa. A Anvisa do Brasil, né, é um órgão politicamente independente, ideologicamente independente, que está analisando resultados de estudos e dados de outros países que mostraram que tanto a Coronavac como a Pfizer é segura para aplicar em crianças. Tá? Então, assim, a minha opinião é: escutem a Anvisa, sigam a recomendação da Anvisa, que liberou essas duas vacinas, e vacinem os seus filhos, porque nós tivemos 300 mortes no Brasil nesse período de Covid, de crianças que morreram por causa de Covid, e a vacinação protege. E a gente volta a falar, os benefícios superam os riscos. O risco dessa vacinação em criança é muito pequeno. E a minha segunda recomendação é a questão da máscara. Usem máscara em situações de ambiente fechado, uma máscara boa. Os especialistas estão recomendando até
em ambientes fechados, usar aquela máscara N95 ou PFF2, aquela máscara mais grossa, né, que chama de bico de pato, que é uma máscara que dá uma proteção maior, né? E cuidado na hora que for se alimentar, almoçar, jantar, tomar um cafezinho, nessa hora a gente baixa a máscara e fica batendo papo, é aí que se contamina. Sim, então, sim. Nessa situação, se afaste, fique em outro ambiente de pessoas, independente se é amigo, se é parente, né, vai para outro ambiente, ou então, se não tiver jeito, você coloca a comida na boca e abaixa a máscara novamente, né, mastigue com a máscara, tá? Acho que é mais seguro isso daí. Bem, tá certo. Doutor, mais uma vez, obrigado pela participação aqui com a gente. Com certeza essa entrevista foi muito esclarecedora para muitas pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado, viu, doutor? Disponha, eu que agradeço.